Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu já estava cansada de levar aquela vida. O Joênio não mudava. Não se importava se tínhamos comida no armário, se os móveis estavam velhos ou novos. O meu marido não tinha mais foco nem objetivo. Tudo o que ele me dizia era: mulher, eu já estou velho, e se não conquistei nada até aqui, daqui para frente é que não vai acontecer. Meu Deus! Aquelas palavras do Jô acabavam comigo. Como ele podia desistir da vida assim? Nem mesmo o nosso filho pedindo Danone doía nele. E isso porque o meu marido só estava com 32 anos. Era pedreiro e um bom pedreiro. O problema dele é que ele cobrava preço de banana e ainda recebia picadinho, e a nossa casa caindo aos pedaços. Quando chovia, o Jô não saía para trabalhar. Ficava o dia inteirinho que Deus dava no sofá. Só levantava para almoçar e jantar. Por isso, eu não queria mais levar aquela vida. Entrava ano e saía ano, a gente na mesma. Nossos natais não tinham fartura e o meu filho não conseguia ganhar uma roupa nova. Ele dizia que o Natal só servia para deixar as pessoas mais pobres ainda. Enfim, levei essa vida ao lado do Jô por 8 anos, até que resolvi dar um basta. Como eu que me virava com tudo, eu não via mais motivos para permanecer ao lado de alguém que não tinha sonhos e que achava que a vida se resumia dentro de uma sala assistindo televisão. Nós não éramos casados no papel, então eu sabia que aquela casa construída no fundo da casa da mãe dele não me pertencia. Por isso, assim que eu disse que não dava mais para continuarmos juntos, eu procurei um lugar para morar com o meu filho Isaac. Minha sogra implorou para que eu ficasse e disse que aquilo era uma loucura e que se eu não fosse embora, ela me ajudaria nas contas, porque o Jô era assim mesmo. Dona Juraci era muito boazinha. Pena que não soube ensinar o filho a conquistar, a batalhar, a crescer e virar homem. E para mim, que estava farta daquela vida, a proposta dela não me seduziu. Além do mais, não era certo a mãe do meu marido me ajudar a pagar as contas, enquanto o bonitinho ficava lá sem mover uma palha. Pensei que com a minha decisão de ir embora, o Jô fosse mudar, mas não. Quando eu estava me mudando, ele me disse: homem melhor do que eu jamais você vai encontrar, porque eu sou o único nessa vida. E com a raiva que eu estava dele, eu olhei bem para a cara do meu marido e respondi com toda a força da minha alma: graças a Deus que a porcaria que você é só tem uma, porque se tivesse duas, seria muita desgraça numa vida só. Parti sem olhar para trás e nem retrucar os desaforos que eu ouvi do Jô. Consegui alugar uma casinha de um cômodo grande por um valor que eu conseguia pagar. Infelizmente, quando a gente é jovem, não pensa no futuro. E eu também não pensei. Não terminei os meus estudos e por conta disso, ficou difícil arranjar um emprego numa empresa. Então, precisei correr atrás do prejuízo. Peguei várias coisas para revender
Fazia faxina, unha, olhava uma criança aqui, outra ali, entregava folheto nas portas. Tudo para conseguir pagar o meu aluguel e nos manter. Eu não tinha família em São Paulo. Eu vim aos 15 anos da Bahia com uma tia, irmã da minha mãe. Porém, a tia Noélia acabou falecendo e eu fiquei a Deus dará, até conhecer o Jô. Mas como Deus é pai, não é padrasto, conheci a Lúcia, uma mulher que morava no mesmo quintal que eu. A gente foi se aproximando, fazendo amizade e de repente nós duas éramos as melhores amigas. Tudo a Lu me contava. E quando eu saía para vender as minhas coisas com o Isaac e demorava um pouquinho a mais, lá estava ela no portão esperando eu chegar, preocupadíssima. Conversando com a Lúcia a respeito de como era difícil arranjar emprego sem estudos, ela me incentivou a voltar a estudar e disse mais. Disse que cuidaria do Isaac para mim e não ia me cobrar um tostão. Além do mais, ela amava o meu filho. O Isaac não tinha sido batizado ainda, até porque o Jô tinha uma crença e eu outra. Mas vendo o amor que a Lúcia tinha pelo meu filho, resolvi dar o Isaac para Lu batizar. Lúcia e Zé Carlos passaram a ser os padrinhos do Isaac e foi a melhor escolha que eu fiz. Com a ajuda da Lu, eu consegui terminar os meus estudos. E nesse intervalo, o Joênio voltou a me procurar, dizendo que não tinha paz, que sentia muita falta de mim e do Isaac e queria muito que a gente voltasse para casa. Mas eu dei um cheque-mate no Jô e disse que não iria voltar, porque ele era um preguiçoso e não tinha mais sonhos. E outra, eu queria alguém ao meu lado que tivesse um comportamento de homem e não de menino, que ficava 24 horas deitado no sofá assistindo televisão. Jô ficou enfurecido comigo e disse que não era preguiçoso e que eu era a língua grande e não valorizava nada do que ele fazia. Discutimos como sempre e o Jô, sabendo que eu estava falando a verdade, disse que comigo não tinha conversa e era melhor as coisas ficarem do jeito que estavam mesmo. Bom, como nessa fase eu estava pensando apenas em mim e no futuro do meu filho, eu não dei muita bola para o Jô e foquei nos meus objetivos. E tudo começou a andar muito bem para o meu lado. E graças a Deus, eu consegui entrar na empresa que eu tanto queria. Uau! Eu ia ter vários benefícios e isso ia me ajudar muito. E quem sabe, economizando um pouquinho aqui, outro ali, eu conseguiria entrar numa faculdade. Depois que eu me separei e voltei a estudar, eu voltei a sonhar em ser professora, dar aulas para crianças, mas fazendo os meus cálculos, o meu sonho iria ter que esperar mais um pouquinho, porque nem juntando as minhas vendas com o meu salário, sobraria dinheiro para pagar as mensalidades da faculdade. Um dia, a Lúcia e eu estávamos falando sobre se formar, ter um nível superior, e eu deixei escapar que sonhava em ser professora, mas que a grana estava curta. Lúcia disse para eu não desanimar, que tudo podia acontecer e que para Deus nada era impossível. Como eu não era tão fervorosa quanto a minha comadre, eu meio que achei as palavras dela um pouco fantasiosa e segui pensando o que mais eu podia fazer para conseguir um extra. Dias depois, a Lúcia bateu na minha porta.
e disse para eu fazer um café, que ela tinha uma boa notícia para me dar, só que queria brindar na companhia de um pretinho. Eu pensei que iríamos brindar por várias coisas, menos pelo presente que a minha comadre estava me dando. Lúcia era assim, com ela era ou vai ou racha. E com um sorriso estampado no rosto, ela me disse: Milena, já pensou em qual faculdade está pretendendo estudar? Eu disse o nome de uma. Lúcia quase me desmontou quando disse que iria pagar as mensalidades do meu curso. Na hora eu não aguentei. As lágrimas começaram a rolar. Chorei de alegria. Lúcia me abraçou e falou que ficaria sendo como um presente de mãe para a filha. Durante os anos que estudei, as minhas mensalidades eram pagas em dia. Lúcia cumpriu a promessa feita a mim. E quando eu me formei, ela estava lá, segurando a minha mão e me dando força, dizendo que ninguém tinha o poder de me paralisar. Me tornei professora. A minha vida deu uma guinada, um giro de 180 graus. Graças a Deus no céu e a Lúcia na terra. Depois de muito tempo separados, o Joênio voltou a me procurar. Para falar a verdade, ele nunca desistiu de mim. Eu que não queria voltar para continuar igual. Mas eu percebia pequenas mudanças nele, como por exemplo, começou a pagar a pensão do Isaac. Comprou um carro e pegou uma obra grande e contratou rapazes para ajudá-lo. O Jô estava finalmente criando responsabilidade e se tornando um homem independente. E até os papos dele já eram outros, visando o futuro. A única coisa que o Jô disse que não ia fazer de jeito nenhum era voltar a estudar, porque ele não tinha paciência de ficar sentado ouvindo blá blá blá. Assim que o meu compadre se aposentou, eles compraram um terreno bem grande na cidade de São Roque e lá construíram uma casa linda, com direito à piscina. Eles mereciam isso e muito mais. Eu fiquei contente e triste ao mesmo tempo, porque no fundo eu sabia que com a mudança a gente iria se ver pouco e eu estava tão acostumada com eles, com a Lúcia, que era como uma mãe para mim. Todo final de ano eu ia para São Roque passar as festas com eles. Afinal, os dois haviam se tornado a minha família. E eu me sentia muito bem na companhia do meu compadre e da minha comadre. Sem contar que o Isaac era apaixonado pelos padrinhos. E quando íamos para lá, era uma briga para o meu filho querer voltar comigo. Outro Natal, mais uma virada de ano. E o Isaac comentou com o pai que estávamos de partida para São Roque. E o Jô se ofereceu para nos levar. Eu até disse que não precisava, mas ele fez questão. E como o Isaac quis muito que o pai participasse daquele Natal com ele, não tive como forçar o meu não e acabei cedendo. No meio do caminho, o Jô disse tantas coisas, me pediu uma nova chance, contou dos seus sonhos, dos seus projetos, da nova vida que estava levando e de como ele tinha se tornado um homem melhorado e que, mesmo depois de muitos anos afastados um do outro, ele nunca se envolveu com ninguém. O meu coração balançou. E por mais que eu negasse,
o amor da minha vida era o Jô. Fora ele, eu nunca tive outro. Mas eu tinha medo de voltar e ele ser o que era. Mas o Joênio me pediu para confiar, porque agora ele estava mais maduro e muito melhorado. Então, eu resolvi dar uma chance para nós e voltamos a viver como casal. Outra vez, Lúcia e Zé Carlos nos presenteou. Fomos presenteados com um terreno ao lado da casa deles. Na verdade, como o Zé Carlos tinha comprado um lote bem grande, ele e Lúcia pensaram em desmembrar e nos presentear. Outra vez eu fiquei sem palavras, totalmente emocionada. Meu Deus, eu não sabia nem como agradecer. E por mais que eu fizesse algo por eles, jamais, nunca seria o suficiente. Nos tornamos vizinhas novamente e isso nos uniu ainda mais. Um dia, conversando com a Lúcia, soube que eles tiveram uma filha, mas que aos 18 anos a garota faleceu num acidente de carro. E isso arrasou com a Lúcia. Ela entrou numa depressão profunda. Pensou em se matar várias vezes. Até que um dia, cansada da agonia que carregava, pediu a Deus um alívio, algo que a fizesse sorrir novamente. E como Deus não dorme, nem tosqueneja, eu surgi na vida dela como um bálsamo. E Lúcia viu em mim a filha falecida. E por isso me tratava com tanto carinho, tanto amor, zelo e proteção. Chorei quando soube do acontecido. Eu entendi o porquê do apego tão rápido. Pouco tempo depois, Joênio e eu nos casamos no cartório. E tivemos mais um filho, o Ricélio. E ele, sem ninguém ensinar, chama a Lúcia de vovó e o Zé Carlos de vovô.